profeta Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. É com muita alegria, irmãos, que nós começamos essa nova série. Então, é um livro bem curto, um livro do Antigo Testamento bem curto, mas meu interesse, irmãos, é meditar com os irmãos de forma bem pausada mesmo, para que a gente possa pegar um pouco daquilo que o Senhor quer falar conosco em cada versículo, em cada parte, em cada estrutura. Então, terá alguns momentos que a gente vai ler um pouco mais, meditar em mais versículos, como hoje nós meditaremos em poucos versículos. Mas esses 3 versículos que iniciam, eles já são extraordinários, irmãos, para nos ensinar e nos explicar um pouco sobre a palavra de Deus e como isso vai se aplicar ao nosso coração. Os irmãos que estão aqui desde o começo, sabem que a gente normalmente meditou já no Novo Testamento, Então meditamos no livro de Marcos, meditamos em Tiago, meditamos em 1 Pedro, outros textos isolados do Novo Testamento, e eu achei interessante, eu falei, poxa, acho que está na hora da gente começar a meditar também no Antigo Testamento, porque a palavra de Deus é rica, eficaz e fala conosco. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Então, orem, busquem. Se vocês... Até um desafio interessante, irmãos, de vocês lerem durante a semana o livro do profeta Jonas, Não tem como dizer que é grande, Um livro, assim, rapidamente, Normalmente, quando você vai ler a Bíblia num ano, eles pedem para ler de 4 a 5 capítulos por dia. Então, aqui tem exatamente 4. Então, rapidamente, você pode ler e compreender um pouco mais sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, nós queremos que essa é a sua palavra, nós queremos que ela é como espada, ó Pai, como fogo que aquece o nosso coração e nos ensina. Ó Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, que a gente possa aprender mais sobre a sua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há histórias que começam com aplausos e outras histórias, muitas vezes vocês observam que começam com fugas. E quando eu estava lendo, pesquisando um pouco mais sobre Jonas, eu também tenho pesquisado um pouco mais sobre os pais da igreja, sobre aqueles que iniciaram a pregação na era cristã, desde o 1º século, 2º, 3º século. E bem no final do 4º século, um homem chamado Ambrósio, não sei se todos já ouviram falar, Ambrósio de Milão, ele, antes de ser ali um grande pregador, que muitos que estudam a história da igreja conhecem esse homem, Ambrósio de Milão, ele era um homem político. Ele era um homem de uma família abastada, de uma família que estudava ali para ter altos cargos, e a vida eclesiástica não era uma delas. Só que esse homem, antes de ser, então, um bispo ou um pastor ali daquela cidade, ele foi o governador daquela cidade. E uma vez ele entrou na igreja para acalmar a multidão, porque a multidão estava ali totalmente dividida, porque eles queriam um grupo que cuidasse da igreja e outros queriam que fosse um outro grupo que cuidasse ali da igreja de Milão. Mas aquele homem, aquele governador ali, ele viu aquela situação e ele falou, bem, eu vou ter que entrar ali na igreja, pedir licença e tentar acalmar os ânimos. E com sabedoria ele falou, apaziguou os ânimos e terminou sendo aclamado por um menino lá no fundo, dizendo Ambrósio, bispo. E a multidão começou a olhar e falou, bem, faz sentido.
faz sentido o que ele falou. Ele nos deu paz dentro da igreja. Parece que esse homem, ele é um homem de Deus. E eles começam a aclamar esse homem como um pastor. Ambrósio, diferente de muitos que pegariam logo esse cargo com toda a alegria do mundo, ele tentou fugir. Ele fugiu, ele tentou manchar a sua reputação, que é muito engraçado até a forma que ele faz isso, mas ele tentou de todas as formas se esconder de Deus. Mas o que Deus havia determinado, irmãos, se cumpriu. O homem que não queria ser pastor, tornou-se pastor porque Deus o levantou, Deus escolheu, até que ele se rendeu e falou, bem, eu preciso, e eu vejo que isso faz sentido para mim, não governar uma cidade, um estado, um país, mas sim estar à frente ou apacentar as ovelhas do nosso Senhor, de Jesus Cristo. Só que quando eu vejo essa história, eu vejo também uma outra história, aqui no Antigo Testamento, que nos apresenta um outro homem que também tentou fugir de todas as formas de Deus. Mas ele não fugiu, como eu disse, de um povo, de uma cidade, mas ele fugiu do próprio Deus. Jonas recebeu um chamado claro, irmãos, ir a Nínive e pregar o arrependimento. Era isso, claríssimo. Mas o que esse profeta fez, um profeta de Deus? Ele não quis. Jonas quis distância daquela cidade ímpia, uma cidade, como o texto diz, mais para frente, que nós meditaremos no próximo domingo, tinha sua malícia subido até o Senhor, como se fosse um cheiro. E certa vez, eu ouvindo um pastor pregando sobre esse texto aqui, ele disse o seguinte, uma certa ilustração. Ele falou que em casa, uma das tarefas que mais cabia para ele era tirar o lixo da casa. Só que ele disse o seguinte, o problema do lixo é que quando você esquece de tirá-lo, o cheiro sobe. No começo parece até suportável, mas depois se espalha e toma conta de toda a casa. E quanto mais tempo você demora, mais insuportável fica o cheiro. E aí ele conclui dizendo, foi tudo isso que aconteceu com Nínive. O pecado acumulado daquela cidade começou a feder diante de Deus. O cheiro da injustiça, o cheiro da idolatria, da violência subiu aos céus. Incomodou, obviamente, ao Senhor, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, que não se compactua com o pecado. E nessa imagem simples, irmãos, nos ajuda a entender a gravidade do texto. O pecado de Nínive não era mais um pecado ou um problema local. Era um odor moral que chegou ao trono do Deus Santo, do nosso Senhor. E foi nesse contexto que o Senhor chamou Jonas, para ser então um mensageiro de Deus que levaria esse alerta, levaria esse juízo e esse anúncio também de misericórdia. Ou seja, o Evangelho. A boa e a má notícia do Evangelho. A condenação, mas a boa notícia é que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é gracioso. A história de Jonas, irmãos, é a história da graça que insiste. É isso. O Deus do Antigo Testamento, às vezes você pode estar falando, é sério? O Deus do Antigo Testamento é um Deus que insiste, que derrama graça sobre um povo, eu achava que era só no Novo Testamento. Mas é uma ideia equivocada. Não existe um Deus mau e um Deus, no Novo Testamento, um Deus bom. Não. Nosso Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre, irmãos. Então, o mesmo Deus que derrama misericórdia hoje sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, que não faz com que nós sejamos consumidos pelo nosso pecado, pela nossa maldade, é um Deus que também no Antigo Testamento derrama a graça por amor, por misericórdia. O Deus, irmãos, que poderia destruir uma cidade, ele faz o quê? Ele prefere enviar alguém para levar misericórdia. Um Deus que poderia silenciar, ele prefere falar, proclamar uma palavra que seja de condenação, mas uma palavra para que eles possam, então, se arrepender. E ao longo desse livro, irmãos, veremos não apenas uma conversão de uma cidade, que é algo normal.
E quando a gente fala assim, você conhece o livro de Jonas? Você vai falar, sim, eu conheço. É um profeta ali que ele não queria ir para Nínive, que daí foi engolido por um grande peixe. A gente sabe disso, né? Os irmãos sabem disso. Mas o teor da história é muito mais profundo. E por isso que é tão especial a gente meditar. Porque o mesmo Deus que converte uma cidade, ele transforma também o coração de um profeta. O mesmo Deus que trata o pecado de Nínive, ele trata também o pecado do coração de Jonas, um homem dele. Um homem que, como nós, iria para a igreja, que lia a palavra do Senhor, que orava com o Senhor. Mas muitas vezes nós, irmãos, precisamos, como filhos de Deus, ser tratados pelo Senhor. E esse livro também fala sobre isso. Deus tratando o coração de Jonas. E é justamente esse a ideia do nosso tema, da nossa meditação, da nossa mensagem de hoje. Chamado e fuga. Quando o servo de Deus desperta para a missão. Chamado e fuga quando o servo de Deus desperta para a missão. E é justamente quando essa narrativa começa, irmãos. Olha só o versículo 1, 2 e 3. Quando o pecado da cidade ela sobe e o texto bíblico fala assim, como se fosse um cheiro insuportável diante de Deus, Deus ele faz o quê? Ele fala, ele conversa com aquele povo. E toda a história de Jonas nasce desse chamado divino, de um Deus que não se cala diante do pecado, mas que fala para salvar. É isso. O Senhor, nosso Deus, ele não é indiferente com a sua dor. O nosso Senhor, nosso Deus, ele não é indiferente com o seu pecado, com o seu erro. Ele fala, ele aponta, porque ele quer um filho crescer, que cresça, que possa realmente buscar e viver em santidade. Então, a primeira coisa que nós veremos, irmãos, está no versículo 1 e 2, que é o chamado claro de Deus. É a primeira coisa que você vê. Quando você lê isso daqui, você vê o chamado claro de Deus. Olha só, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o próprio texto bíblico apresenta para nós que isso daqui não é um conto de fadas. Aqui ele está dizendo a palavra do Senhor. Por mais que tenha algo estranho para nós, de um homem ser engolido por um peixe, ou por uma baleia, ou por um monstro marinho, como está no original hebraico, mas não deixa de ser a palavra do Senhor. É a palavra de Deus e isso, de fato, aconteceu. Então ele está dizendo, veio um momento a palavra de Deus em minha direção. E aí, esse homem chamado Jonas, e ele coloca aqui, filho de Amitai. Esse Amitai aqui, você vai encontrar ele em Reis, se não me engano, em 2 Reis, que ele era um profeta. E um profeta que falou da parte de Deus contra ali alguns dos reis maus que existia naquela época. Então aqui ele está falando assim, olha, de fato Jonas existiu, de fato esse texto é verdadeiro. E o Senhor chega e fala com ele. E essa expressão inicial aqui, veio a palavra do Senhor, não indica uma comunicação genérica, mas é uma forma profética usada frequentemente no Antigo Testamento, irmãos, para introduzir a comissão divina, ou seja, é um chamado do próprio Deus, dizendo assim, você não tem escolha. Eu vim e falei para você, e você tem que fazer isso. Você tem que replicar aquilo que eu falei na minha palavra a você. E isso tem tudo a ver conosco, né, irmãos? Porque o Senhor fala ainda a nós por meio da sua palavra. E o cristão deve, então, olhar apenas aquilo que ele quer? Não. Ele deve replicar aquilo que está na palavra ao seu coração, à sua família, no seu dia a dia. É isso. E é interessante também quando a gente vai pesquisar um pouco, o nome Jonas significa pomba. E o nome de seu pai, Amitai, pode ser traduzido como verdadeiro ou fiel. E esse contraste entre o nome e a conduta, essa fuga, essa desobediência, será atenuado ao longo do livro. Ao longo do livro vocês vão observar essa ideia de um animal
essa ideia de uma pomba, e essa ideia também de uma fuga, de um voo com um pássaro, e também da desobediência, de não ser leal, assim como seu pai foi. Ok? Então, aqui esse texto aponta para nós mais uma outra ideia no versículo 2. Dê uma olhada. Está dizendo ali, ó, levanta-te, ou levanta-se, na minha tradução. Aqui está enfatizando a urgência clara da missão. É para você levantar. É para você sair de onde você está e fazer a vontade de Deus. Não há escolha. E há uma clareza e há uma também urgência na missão. Por quê? Porque o próprio Deus está falando. Se é Deus que está falando, então é algo claro. É algo que de fato é urgente. Deus, irmãos, não deixa espaço para essa ambiguidade. A cidade de Nínive era um império assírio e era uma superpotência opressora e cruel, famosa, você pode olhar isso em Naum capítulo 3, famosa por sua idolatria e por sua violência. Então, essa maldade subiu diante de Deus. E essa linguagem aqui mostra para nós algo semelhante ao usado, por exemplo, Sodoma e Gomorra, mostrando assim, olha, o juízo é iminente, vai acontecer isso. Isso irá acontecer. E logo o chamado de Deus a Jonas não é apenas um convite. É uma ordem clara e direta, confrontando o pecado daquela nação. Então, uma das coisas que nós podemos ver é que Deus, ele é soberano. É uma das coisas maravilhosas que o texto está apontando para nós, que Deus, ele é soberano. Deus, ele fala a quem ele quer, quando ele quer, e o propósito dele lhe apraz. Não é segundo o que eu quero, não é segundo o que eu desejo, é segundo o que ele quer. Ele é o Senhor. Então o profeta, ele não escolhe a missão, ele apenas a recebe. O comentarista, pastor João Calvino, ele diz: os ministros da palavra não devem seguir suas próprias inclinações, mas estar prontos para obedecer ao chamado divino, por mais árduo que seja. Então, essa clareza do chamado aqui que nós estamos vendo, irmãos, é o fato de o Senhor ser o Deus da história. E ele não é só o Deus da história, ele é o Deus das nações, ele é o Deus da nossa vida. Ele tem autoridade sobre Israel, mas ele tem autoridade também sobre essa cidade, Nínive. E é interessantíssimo, por isso que, às vezes, quando nós vamos ler, a gente acha Jonas totalmente diferente, porque ele é diferente de todos os outros profetas. A sua missão não é igual. Porque, normalmente, o profeta de Deus, ele falava a sua própria nação. Ele ensinava, ele corrigia, ele falava da parte de Deus para a sua própria nação. A gente vê o ministério de Jonas totalmente diferente. Ele não fala para a sua nação, ele fala a outra nação. Mostrando que Deus, ele é soberano. Por isso que nós cantamos. Tu és soberano, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o porquê eu faço as coisas que eu faço. Eu tento esconder disso, o salmista Davi vai dizer isso, eu tento fugir do Senhor, mas eu não consigo, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso. Só que Jonas, irmãos, ele acha que ele pode mudar a vontade de Deus. Ele acha, assim como às vezes nós, quem sabe a igreja evangélica, quem sabe muitos brasileiros, acham que eles podem dar um jeitinho em mudar. Se eu falar desse jeito, ou se eu agir dessa forma, talvez vai mudar a vontade soberana de Deus. Isso não faz nem sentido. Não. Nós, por nosso pecado, irmãos, muitas vezes nós achamos que conseguimos mudar a vontade, mudar o querer de Deus. Mas nos resta apenas obediência. Obediência e confiança, sabendo que o que o Senhor está fazendo em nossa vida é o melhor. E no tempo exato nós entenderemos. Então o chamado de Deus demanda essa resposta. Embora Jonas ouça com clareza, ele resiste. Pastor Martin Lloyd Jones, ele afirma: a tragédia não está na ignorância do chamado, mas na rebelião contra ele. Ou seja, não é que Jonas não entendeu, ele não entendi direito, por isso que ele fez de outra forma. Não, ele entendeu. E mesmo assim ele quis fazer o errado. Ele quis deixar a autoridade do Senhor de lado na vida dele, achando que ele poderia fazer isso,
e de fato ele se rebela contra o Senhor. E essa é a tragédia que muitos de nós podemos fazer ou fazemos. Então, a teologia, ou o texto bíblico, ou podemos dizer assim, irmãos, o estudo da palavra nos aponta e nos mostra que, mesmo os escolhidos do Senhor, mesmo os filhos do Senhor, às vezes podem resistir de forma temporária. Porque às vezes a gente está vendo aqui, esse texto está falando sobre isso, né? De resistir, poxa, mas Jonas, Deus mandou e Jonas ele resiste, então como que funciona isso? O que a gente observa, e o livro de Jonas ele é claro sobre isso, ele fala, olha, muitas vezes parece que você está no controle, muitas vezes parece que é você que está tomando a decisão, mas o propósito do Senhor vai acontecer você querendo ou não. Para que uma pessoa possa se converter, não depende dela, depende do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos esses mistérios, porque pertence ao Senhor de fato. Mas aqui ele está colocando algo prático, algo de alguém já convertido, algo que alguém já conhece a palavra, e mesmo assim, por conta da dureza, porque não quer fazer daquele jeito que o Senhor está mandando, então ele acha que ele pode mudar a vontade de Deus. Mas, aí como nós podemos ver, nós podemos resistir temporariamente à vontade de Deus, mas jamais os planos do Senhor serão frustrados, irmãos. Isso nos dá segurança também, porque os planos e aquilo que é melhor diante de Deus não depende de mim. Porque senão eles seriam frustrados. Mas como depende do Senhor, eu posso descansar. Eu posso dormir tranquilo hoje à noite. Porque eu sei que o Senhor está governando no seu trono a minha vida, a minha casa, tudo. Isso deve nos dar segurança. Então, irmãos, algumas aplicações para a gente compreender diante desse primeiro ponto. Deus ainda chama com clareza. Hoje, a palavra do Senhor ainda vem a nós, irmãos. Nós temos aqui 66 livros que contém, que tem e é a palavra, melhor dizendo, é a palavra do Senhor. E por meio das Escrituras, nós podemos, então, ter essa clareza de saber o que o Senhor quer para a nossa vida. A voz de Deus continua acessível, não apenas aos profetas, não apenas a líderes, mas a todos nós. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, ao seu povo. Como Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, a missão da igreja já foi revelada. Cada irmão aqui sabe qual que é a sua missão. Você fala, Renan, será que eu sei? Sim. O evangelho puro e simples nós sabemos, que é crer em Cristo Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e anunciar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Muitas vezes nós ignoramos também, porque nós queremos que apenas aqueles que nós queremos sejam convertidos, muitas vezes, ou somente aqueles que nós gostamos que sejam do Senhor. Mas o Senhor, ele fala qual que é a sua vontade para a igreja, para viver em santidade, para viver em busca constante, em relacionamento constante, em mortificação, né? Matar cada vez mais o pecado do seu coração, o mal que habita em você. Tudo isso nós já sabemos, irmãos. Nós não somos ignorantes, mas muitas vezes nós somos como Jonas. Conhecemos a palavra, sabemos a clareza, sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós não fazemos o que precisa ser feito. Mas o Senhor nos ama. E se nós, de fato, somos filhos do Senhor, o Senhor irá nos chamar. Nem que seja dentro de um peixe, como Jonas. Mas Ele nos chama, Ele nos disciplina, para que a gente possa voltar em santidade, voltar em amor a Ele. O chamado, irmãos, muitas vezes nos leva para a zona de fora da zona de conforto. Olha só, a ordem de Nínive era assustadora, quase até ofensiva para um judeu. Eles eram inimigos do povo de Deus. E pregar arrependimento aos inimigos de Israel, pensa só, como que eu vou pregar arrependimento? Não, Deus, eu quero que o Senhor acabe com eles. Mas o chamado de Deus, irmãos, frequentemente
nos leva onde nós não queremos ir muitas vezes, para mostrar que a missão não pertence a nós, mas pertence a Ele. Mas Ele nos dá a alegria de que até os anjos gostariam de fazer, mas a alegria de proclamar o Evangelho, de entender o que é ser filho de Deus. E nós muitas vezes deixamos isso de lado. Precisamos, irmãos, olhar para isso com seriedade, porque o chamado do Senhor é pregar, o chamado do Senhor é viver, e nós precisamos seguir aquilo que o Senhor, de fato, quer para a nossa vida. Um grande comentarista, ele diz, Jonas nos mostra que o maior obstáculo à missão não era a distância. Ah, Senhor, é distante, né? Poxa, eu estou saindo lá do Mato Grosso para vir para Guararema, Senhor, é muito distante. Não, não é isso. Mas o coração rebelde. E às vezes acontece isso conosco mesmo, irmãos. Da gente viver uma vida santa, viver uma vida de amor ao Senhor, de cumprir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Às vezes é isso, não é distância, não é o pedido. É o coração rebelde, é o coração de não querer fazer aquilo que o Senhor pediu. Não, Senhor, eu acho que o melhor e o jeito certo, o jeito mais bonito seria dessa forma. Ou seja, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor não tem sabedoria. O Senhor não é tão poderoso. O Senhor não é tão grandioso assim. Eu, que fui criado pelo Senhor, que sei mais que o Senhor. Olha só a ignorância que muitas vezes nós falamos com as nossas atitudes perante o Senhor. Então precisamos olhar, irmãos, e ver isso. Então, quais são as aplicações práticas para isso, irmãos? Primeiro, não espere que a vontade de Deus seja fácil. Mas, lembre-se, a vontade de Deus ela é clara. E precisamos fazer a vontade do Senhor. Observe, a clareza da Escritura nos responsabiliza. Quando nós negligenciamos a missão à palavra, nós, como crentes, já convertidos, nós não fazemos por ignorância. Não, mas às vezes pela dureza do nosso coração. Então, o que nós devemos observar, irmãos, e o que esse texto e esses 2 versículos aqui nos confrontam, é com a realidade de que Deus fala com clareza. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus ela entra em nosso coração, porque Ele é soberano, Ele tem autoridade. E Ele nos chama, irmãos, como servos para uma missão que transcende a fronteira e desafia o nosso coração. Então o desafio da nossa vida, irmãos, como igreja, como crentes, portanto, não está em entender a vontade de Deus. Porque às vezes você fica perguntando, qual que será a vontade de Deus para mim? O nosso desafio é obedecer. Porque você pode perguntar assim, poxa, eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim, mas se você souber, você vai obedecer? Você já se perguntou isso? Se Deus apontar, falar como falou com Jonas, a minha vontade é essa, você vai obedecer? Nós precisamos sondar o nosso coração, irmãos, para que a gente possa ter essa fé de, ao entender a vontade de Deus para a nossa vida, a gente possa obedecer, sem pegar um navio para Tarsis. Buscar o Senhor. Uma segunda ideia que nós vemos aqui, desse profeta, é a fuga rebelde do profeta. Versículo 3. A primeira parte do versículo 3. Diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Aqui, irmãos, nós observamos que Jonas, ele levanta de fato. Ele fala assim, olha, eu vou me levantar. O Senhor falou comigo, eu vou me levantar. Mas eu vou me levantar para não fazer a vontade de Deus. Eu vou me movimentar, eu vou fazer aquilo que precisa, aquilo que meu coração quer fazer, mas não fazer a vontade do Senhor. Então, de fato, o texto registra que Jonas se dispôs, mas não para fazer a vontade de Deus, mas para fugir da presença do Senhor. Então, a forma aqui que mostra para a gente é um ato deliberado, é um ato intencional. Jonas, ele quer fugir da presença do Senhor, porque ele acha que fugindo da presença do Senhor, os planos de Deus vão ser mudados na vida dele. Então, a fuga aqui, irmãos, não é geográfica.
mas sim é uma fuga não apenas geográfica, mas uma fuga também doutrinária, uma fuga do coração, do sentimento. E olha só algo que, lendo, né, eu fui percebendo. Você olha ali, ó, diz assim, desceu a Jope, não é? E a gente vê aqui que o texto ele mostra para nós que cada vez mais Jonas ele vai descendo para uma não clareza espiritual, para uma degradação espiritual. E o texto ele aponta isso para a gente. Ele começa com uma coisinha. Ele fala, eu acho que eu vou lá para Jope, ver o que acontece lá. E ele desce. Só que ele desce também, o texto mostra para a gente, no versículo 3, que ele desceu a Jope, depois ele desceu ao navio, e mais adiante, no versículo 5, ele desce ao porão, e no versículo 17, que é a última consequência do pecado, da nossa separação com o Senhor, ele desce ali para o peixe. Então, olha só a escada que Jonas ele está. Então, nem sempre, irmãos, a gente vai chegar já no fundo do poço, do nosso espírito, do nosso distanciamento com o Senhor, com a vontade do Senhor. Às vezes começa com pequenas coisas. Ele vai para Jope. Só que depois de ir para Jope, ele desce ao navio. E aí ele desce para o porão. E aí ele desce para o fundo do mar. E ele desce para a barriga do grande peixe, da baleia, desse monstro marinho. E isso acontece com a nossa vida quando nós nos distanciamos do Senhor, querendo fazer a nossa vontade, fazendo a nossa vontade por rebeldia, não ouvindo a voz do Senhor. Então, começa com coisinha pequena, eu vou fazer isso. Quando você vê, começa indo, e você percebe que você está muito, mas muito distante do Senhor. Então, irmãos, observe só algumas aplicações para a nossa vida aqui, diante desse segunda ideia. Muitas vezes, irmãos, nós podemos estar ativos, mas ainda rebeldes. Jonas aqui, ele se levanta, né? Mas ele levanta para não fazer a vontade do Senhor. Então, ele não está inerte, ele está ativo, mas está ativamente desobediente. E, irmãos, quantos de nós, muitas vezes, estamos ocupados com as coisas da igreja, a gente está ativo na igreja, todo domingo eu venho, todo domingo eu faço as coisas, mas eu estou ativamente também distante desse Deus que eu estou dizendo que eu estou buscando, dizendo que eu estou frequentando. Às vezes nós lidamos com as coisas de forma muito religiosa. Poxa, eu preciso ir na igreja porque preciso. Eu preciso ler a Bíblia porque eu preciso. Mas de fato eu estou fazendo isso de forma ativa para buscar o Senhor, para ouvir e entender a vontade do Senhor, ou é só para cumprir um ritual que me foi passado quando eu era criança, ou quando em algum momento da minha vida eu vim na igreja e de fato me converti ao Senhor? Outra ideia, irmãos, a rebelião geralmente começa com uma escolha pequena. Jonas desce a Jope. Talvez ainda ele não sabia o que ele faria, mas ele desce a Jope. A fuga, então, irmãos, raramente começa com grandes decisões na nossa vida, mas com pequenas concessões que nós vamos fazendo. Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte, e eu achei muito interessante, então preste atenção, irmãos, nessa frase aqui do reverendo Martyn Lloyd-Jones. Ele diz, o pecado nos leva mais longe do que queremos ir. Então eu faço uma concessão, eu não queria ir tão longe, mas o pecado ele vai fazer você ir longe do Senhor. Então, o pecado nos leva mais longe do que queremos ir. Nos mantém mais tempo do que queremos ficar e custa mais caro do que estamos dispostos a pagar. Isso acontece e já aconteceu e você pode pensar, poxa, isso aconteceu na minha vida. Em algum momento eu fiquei triste com alguém da igreja e aí eu me distanciei. Só que eu não queria distanciar tanto. Quando eu vi, passou anos. E eu vi que isso mudou e fez algo diferente na minha vida. Poxa, eu queria me distanciar ali de um ministério. Eu queria me distanciar ali de
não lê tanta Bíblia assim. Eu estava lendo demais. Só que esse ler pouco, esse buscar pouco, me distanciou tanto de Deus que faz anos que eu não sei o que é pegar uma Bíblia para ler. Então, nunca começa, irmãos, com uma concessão grande. Começa com algo pequeno. E por isso nós precisamos sondar o nosso coração, sondar as nossas motivações. É entre nós e o Senhor. E nós precisamos, então, ver, será que isso que eu estou fazendo vai me trazer mais perto ou distante do meu Deus, do meu Senhor? Então, precisamos, irmãos, reconhecer os portos de Jope em nossa vida. Eu coloco dessa forma para que a gente possa entender. Qual que é o porto de Jope que você vai lá para você poder separar um momento ali para que você possa, de fato, iniciar a fuga. A fuga de buscar esse Deus. Como eu disse, são decisões pequenas, irmãos. Acomodações internas, omissões silenciosas que nos afastam da comunhão do Senhor. Jonas, mais uma vez eu digo, ele era um profeta do Senhor. Ele era crente. Mas por rebeldia ele se distanciou do Senhor. Isso trouxe grandes consequências para a vida dele. E a terceira e última ideia, irmãos, é a inversão do caminho. Do caminho. E há uma pergunta interessante para nós, para ser lançada a nós. Irmãos, será que estamos onde Deus nos quer? Será que hoje eu estou onde exatamente o Senhor quer para a minha vida? Ou será que eu só estou em movimento? Andando, assim como Jonas? De fato, eu obedeci, eu andei, mas eu só estou em movimento. E essa inversão do caminho acontece aqui na última parte do versículo 3. Ele diz assim: pagou, pois, a passagem e embarcou para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. E é um detalhe bem irônico, né, irmãos? É um detalhe bem irônico, porque o profeta, ele paga a própria passagem para fugir de uma missão que ele não escolheu. E às vezes isso acontece com a gente prefere pagar caro para a gente não fazer a vontade do Senhor, para a gente não fazer aquilo que o Senhor de fato quer para a nossa vida. Aqui, a ideia mesmo que o texto está apresentando no original é que Jonas não apenas desobedece, mas ele investe também na desobediência. Então, o que de fato vai fazer com que eu me distancie desse chamado do Senhor para a minha vida? Então, eu vou investir em outras coisas. Vou investir em outros momentos da minha vida. E aqui a gente vê que ele embarca e se junta a gentios, a outros homens. Possivelmente, né, quando a gente vai estudar um pouco o contexto e a geografia, possivelmente essa região de Tarsis aí é a região que hoje a gente conhece como Espanha. Então ele estava indo para um lugar bem distante mesmo. Ele estava indo para um outro povo que ele nem conhecia direito. Mas ele prefere buscar outras pessoas que estão distantes do Senhor para ele, quem sabe, dizer a Deus, eu estava certo. Aquilo que eu estava querendo estava certo. Então essa frase aqui, para longe da presença do Senhor, ela se repete mais uma vez, reforçando a teimosia do profeta. E a ênfase aqui do profeta em escrever isso que aconteceu na vida dele, de reiterar essa fuga, é mostrado que Jonas não está apenas tomando outro caminho, mas ele está invertendo completamente a direção da obediência. Era para ele obedecer a Deus, mas ele inverte. Eu vou desobedecer. É melhor. Essa minha desobediência vai ser melhor para Deus. No fim, Deus vai falar: obrigado, Jonas, por você ter desobedecido aquilo que eu pedi para você. Então, irmãos, há um comentário de John Owen, um pastor, que ele diz assim: todo pecado sempre promete liberdade, mas cobra com escravidão. Então, o custo da fuga aqui de Jonas, irmãos, é um lembrete de que toda inversão dos caminhos de Deus nos coloca em rumos difíceis, onerosos. Sempre irá nos levar a caminhos onerosos, difíceis. Então, uma aplicação para nós diante desse ponto, para a gente ir concluindo. O profeta em nós pode virar fugitivo.
que significa isso, irmãos? Jonas aqui nos lembra que mesmo aqueles que pregam a palavra, aqueles que são filhos do Senhor, que sabem que precisam pregar, proclamar, viver o evangelho, às vezes invertem os caminhos. Às vezes podemos sim cair e errar diante disso. Então, o problema nosso não é o desconhecimento do que Deus quer, mas é o confronto de dizer para Deus, Deus, eu não quero aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Então, muitas vezes nós podemos ser assim, um tipo de Jonas. E isso aqui exige de nós, irmãos, como crentes, um autoexame constante. Será que minha obediência é condicionada às minhas preferências? Será que porque estão fazendo tal coisa, ou porque deveriam fazer aquilo que eu queria diante da minha preferência, então aí sim eu vou buscar a Deus, aí sim eu vou servir, aí sim eu vou amar a Deus, aí sim eu vou confiar em Deus. Ou eu só estou depositando e entrego aquilo que o Senhor quer de fato para a minha vida. Uma outra ideia para nós, irmãos, é cuidado com o navio de Tarsis. Essa linguagem aqui, irmãos, são às vezes rotas alternativas que o nosso coração produz. Ele quer produzir para fugir do chamado de Deus. Pode ser uma nova ocupação, um desvio emocional, uma busca às vezes até de estudo, de coisas boas. Mas nós precisamos olhar, será que isso está me distanciando do Senhor ou não? E buscar estar com o Senhor. É isso que o texto aponta e mostra para nós. Então, o problema, irmãos, não é o navio em si. Não era problema algum Jonas estar indo para um navio. O problema era o motivo pelo qual ele estava embarcando. Então, há problema de eu estudar? Há problema de eu buscar outras coisas? Não. Mas qual que é a motivação? O porquê você está fazendo isso? Reflita, busque, pense diante disso. Então, discernir, irmãos, quando estamos pagando por uma passagem contrária à vontade de Deus, porque, de fato, isso nos levará a caminhos tortuosos. Então, concluindo, irmãos, Jonas aqui, ele embarcou numa jornada em sentido contrário à obediência. E essa inversão dos caminhos aqui que nós vemos é mais do que uma desobediência, é uma rejeição contra a vontade de Deus. Ele está dizendo, o Senhor não sabe o que é bom para mim. Eu sei, então eu vou fazer o outro lado. Ele está rejeitando, é uma tentativa aqui de Jonas ser independente. E ele assume um custo que vai ser extremamente terrível para a vida dele. Mas o mesmo Deus que chama é o Deus também que persegue. E é interessante que a graça, irmãos, que corrige é a mesma que envia. Então, o navio de Tarsis não será o fim dessa história aqui. Nós veremos mais. Ainda há uma tempestade, ainda há um peixe, ainda há uma segunda chance, não para Nínive, como a gente normalmente lembra, mas uma segunda chance para esse profeta, para ele buscar, para ele clamar ao Senhor. Então, a pergunta que ecoa para nós essa noite é: qual rota temos financiado com nossas escolhas? O que de fato eu tenho buscado e me levado com as minhas escolhas? Jonas, irmãos, ele não começa com um fracasso, mas ele começa com uma palavra clara do Senhor, da vontade de Deus na vida dele. E assim é conosco, irmãos. O Senhor quer o melhor para a nossa vida, mas muitas vezes nós somos rebeldes e nós mesmos levamos a caminhos tortuosos. Mas o chamado aqui é claro, é inegociável. Nós somos mensageiros do Senhor. Não devemos nos rebelar. E se formos honestos mesmos, irmãos, quantas vezes nós não somos Jonas, né? Quantas vezes nós não somos como esse profeta aqui, que queremos fazer a nossa vontade? Por isso, irmãos, Deus continua nos chamando, viu? Deus continua nos chamando. Deus continua nos chamando, dizendo assim, vai a Nínive, vai até o teu vizinho, vai até os perdidos do teu trabalho, vai aquele irmão que você decidiu ignorar. Vai até os povos, até os lugares mais escuros e clama. Mas talvez como Jonas, irmãos, nós preferimos pagar a passagem para uma outra direção.
ir para um outro lugar. Martin Lloyd Jones ele diz: o maior obstáculo da evangelização do mundo é o coração da igreja. Que uma igreja de fato restaurada, uma igreja de fato entendendo quais são os propósitos da vontade, confiando no Senhor, é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que busca e fala do Senhor. Então, o maior obstáculo da evangelização não é o mundo, não é o diabo, é o próprio coração da igreja. E, de fato, irmãos, essa palavra possa ser uma advertência para nós. Não para vocês, mas principalmente para mim também. Porque esse mesmo Deus que nos chama, ele também derrama esperança sobre nós. A graça de Deus, ela não apenas nos chama, ela nos persegue também. Isso nos dá liberdade, dá tranquilidade também. De saber que até quando eu peco, quando eu me distancio do Senhor, eu posso voltar. E procurar, então, não errar mais. Não desviar do caminho. Então, irmãos, qual a direção a sua vida está tomando? De fato, você está tomando uma direção rumo a Nínive ou rumo a Tarsis? Ou seja, rumo à vontade do Senhor ou rumo à sua vontade? Essa pergunta que nós devemos tentar responder quando nós estivermos em casa, quando nós estivermos sozinhos com o Senhor. Que nós possamos, de fato, irmãos, estarmos ativos e não fugindo da vontade do Senhor. Porque o mundo, irmãos, precisa ouvir, a igreja precisa ir anunciar. E você precisa, nós precisamos obedecer à vontade do Senhor. Amém. Vamos ter um momento de oração, irmãos? Fale com o Senhor. Sonde entre você e o Senhor. Como está a sua vida? Como está o seu coração em obedecer à vontade de Deus para a sua vida? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, certo que o Senhor ouve a nossa oração e pedindo, ó Pai, que o Senhor cuide de nós. De fato, nós possamos fazer a Sua vontade, ó Deus. Mesmo quando nós nos rebelamos ao Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Nos cuide, nos leve para um caminho, para um entendimento de que eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso buscar e agradecer mais as coisas que o Senhor tem feito em minha vida, o cuidado, o sustento, ó Pai, que o Senhor tem feito em minha vida, em nossa vida. Ó Deus, que possamos, ó Deus, viver uma vida que cumpre o seu chamado, ó Pai. Um desejo de ser como Cristo. Coloque essa vontade no nosso coração constantemente. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.